Olá! Olha, entrar para a carreira pública federal no Brasil é uma verdadeira jornada, né? Cheia de etapas, regras, prazos. Hoje, a gente vai desvendar esse caminho completo, desde aquela alegria de ver o nome na lista de aprovados até a tão sonhada estabilidade. Vamos entender o passo a passo dessa trajetória. E a pergunta que todo mundo faz é essa: afinal, como se chega lá? Como se conquista a estabilidade? Já adianto que não é um caminho simples. É um percurso bem definido por lei, com fases que precisam ser seguidas à risca. E é exatamente esse mapa que a gente vai traçar agora. Beleza, então se liga no nosso roteiro de hoje. A gente começa com a jornada inicial do servidor, passa por todo o período de avaliação, entende o que é estabilidade, descobre em que situações ela pode ser perdida e, no final, ainda vê como funciona a movimentação dentro da máquina pública. Certo? Então vamos para o começo de tudo. É aqui, logo depois da aprovação, que a mágica acontece. É nessa fase que uma pessoa deixa de ser só um candidato para se tornar de fato um servidor público. Pensa em toda a carreira como se fosse uma linha do tempo. Ela começa lá no concurso e vai avançando por esses marcos. Cada um desses pontos não é só uma formalidade, é um ato legal com regras e consequências. E a gente vai passar por cada um deles. Os 3 primeiros passos são esses: nomeação, posse e exercício. E a ordem importa, viu? E muito. Pensa neles como um efeito dominó. Um tem que acontecer para que o próximo seja válido. Não dá para pular nenhuma etapa. Primeiro vem a nomeação. Esse é o chamado oficial. É o governo, através do Diário Oficial, dizendo: "Ei, parabéns, você passou, a vaga é sua, pode vir." É o primeiro ato que liga oficialmente o nome da pessoa ao cargo público. Depois do chamado, vem a posse. E é aqui que o status muda de verdade. Ao assinar o termo de posse, a pessoa não é mais um candidato. A partir daquele segundo, ela se torna um servidor público, com todos os direitos, mas também com todos os deveres do cargo. E aqui, olha, atenção total a esse número: 30. 30 dias. Esse é o prazo máximo que a pessoa tem entre a publicação da nomeação e o dia da posse. Perdeu esse prazo, já era. A nomeação perde o efeito e a vaga é perdida. Simples assim. E, finalmente, o exercício. Não basta assinar a posse, né? Tem que começar a trabalhar. O exercício é justamente isso, o momento em que o novo servidor começa de fato a desempenhar as funções do seu cargo. É botar a mão na massa. E se liga em outro prazo super importante: 15 dias. A partir da data da posse, o servidor tem até 15 dias para entrar em exercício. E a regra aqui também é dura. Se não começar a trabalhar nesse prazo, a pessoa é exonerada. Bom, o servidor começou a trabalhar. Mas calma, a jornada não acabou não. Muito pelo contrário. Agora começa uma das fases mais críticas e decisivas para a carreira de qualquer um: o período de avaliação. Esse é o famoso estágio probatório. É como se fosse um test drive de 3 anos. A administração pública usa esse tempo para ver se aquele servidor que foi aprovado na prova teórica também se sai bem na prática, se ele realmente tem o que é preciso para o cargo. É a busca pela eficiência na prática. E essa avaliação não é no achismo não, viu? Ela é baseada em 5 fatores bem claros que estão na lei. A chefia vai avaliar a assiduidade, a disciplina, a iniciativa, a produtividade e a responsabilidade do novo servidor. São critérios objetivos para garantir uma avaliação justa. E quem passa com sucesso por esse teste de 3 anos chega no momento mais esperado da carreira: a grande conquista, o objetivo de quase todo concurseiro: a estabilidade. Ela é garantia de que o servidor não vai ser demitido por qualquer motivo ou por perseguição política. E olha, isso não é um privilégio, tá? É uma ferramenta para dar ao servidor autonomia e a segurança para trabalhar de forma técnica e imparcial. Então, para carimbar o passaporte da estabilidade, tem que cumprir um checklist constitucional. Primeiro, ter sido nomeado para um cargo efetivo. Segundo, completar 3 anos de trabalho. E terceiro, claro, ser aprovado na avaliação de desempenho. Não tem como pular nenhuma dessas etapas. Mas a estabilidade não é um passe livre para tudo. Ela não é um escudo absoluto. Existem sim situações bem específicas em que mesmo um servidor estável pode perder o seu cargo. Então, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Sim, um servidor público estável pode perder o cargo. Mas isso só pode acontecer em situações muito graves, todas elas previstas na Constituição Federal. E este diagrama aqui é fundamental. Ele mostra as únicas 4 hipóteses em que isso pode acontecer. E perceba,
Cada uma delas envolve um processo rigoroso justamente para evitar qualquer tipo de arbitrariedade ou perseguição. Basicamente, são 4 cenários. Uma decisão judicial final, da qual não cabe mais recurso, um processo administrativo disciplinar, onde a pessoa cometeu uma falta grave, uma avaliação de desempenho negativa, mesmo depois de já ser estável, ou, em um caso extremo, de corte de gastos do governo. E em todos eles, o direito de se defender é sagrado. Ok, então o servidor conquistou a estabilidade. E aí, fica parado no mesmo lugar para sempre? Não exatamente. A administração pública é gigantesca e existem mecanismos para que as pessoas e os cargos se movimentem dentro dela. Remoção e redistribuição. Esses 2 nomes causam uma confusão danada. Mas a diferença é bem simples, na verdade. Pensa assim, na remoção, quem viaja é a pessoa, o servidor. Ele muda de local de trabalho, mas dentro do mesmo órgão. Já na redistribuição, quem viaja é a cadeira, é o cargo. O cargo em si é movido para outro órgão, levando o servidor junto ou não. E um exemplo clássico de redistribuição é quando um órgão inteiro do governo é extinto. O que acontece com os servidores estáveis de lá? Eles não vão para a rua. Esse é o mecanismo que o governo usa para realocar esses funcionários e seus respectivos cargos em outras áreas da administração que precisam de gente. E aí, para a gente fechar, fica essa provocação. Depois de entender toda essa jornada, as regras, as avaliações e os limites da estabilidade, a pergunta que fica no ar é: essa garantia, no final das contas, é um motor para a excelência ou acaba virando uma zona de conforto para o serviço público? É algo para a gente pensar.